Olá, alunos! Estamos aqui hoje para nossa terceira aula de ética e hoje a gente vai estar vendo ali sobre a inscrição nos quadros da OAB, ok? Então a gente vai ver a inscrição, as espécies de inscrição que e se der tempo, a gente vai estar vendo também do documento profissional, né? O documento de identidade profissional do advogado. Bom, vamos lá. A inscrição, para ser admitido nos quadros de inscrição da OAB, vocês vão ter que pegar lá no artigo 8º do Estatuto e nos artigos 20 a 26 do regulamento, que eu vou estar colocando aí como material de apoio de vocês, tá? Então, lá no artigo 8º, ele vai estar falando o seguinte: para inscrição como advogado é necessário. Daí ele coloca lá 7 incisos e mais 4 parágrafos, ok? Então vai estar lá falando para capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro, aprovação em exame da ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Ok? Então agora nós vamos ver um a um. Isso também está lá no material de apoio de vocês, escrito lá aula 3, nominado como aula 3, tá? Então, a primeira coisa ali que fala, o inciso 1 fala da capacidade civil. Essa capacidade civil é aquela estipulada no Código Civil, lá nos primeiros artigos. Ou seja, a pessoa ela tem que ter no mínimo 18 anos, tá? Então, a nossa legislação, a única coisa que ela coloca é ter no mínimo 18 anos de idade. Salvo se a pessoa for acometida, né, tem 18 anos, mas tem alguma outra incapacidade. Daí vai ter que se analisar caso a caso. Mas, via de regra, é só necessário ter 18 anos de idade. No inciso 2, ele fala diploma ou certidão de graduação, tá? Então, esse diploma é aquele diploma que vem com a assinatura do MEC. Ou a certidão de colação de grau. Por que ou a certidão de colação de grau? Porque o diploma ele demora a vir depois que você cola grau, tá? Porque ele vai para Brasília e Brasília devolve com um carimbo atrás. A faculdade envia para lá e ele devolve. E quando a faculdade, às vezes ainda não foi aprovada diretamente, não foi aprovada pelo Ministério da Educação, e essa aprovação às vezes demora, eu já ouvi casos até 2 anos depois que a turma se formou, então também pode ser que demore para o diploma vir. Então a OAB ela aceita a certidão de colação de grau, tá? Que o reitor ou o diretor do curso assina, ok? O próximo requisito, e que eu acho que é o mais difícil, que os alunos ficam na maioria das vezes assim mais preocupados, é a aprovação no exame da OAB. Esse exame ele está regulamentado pelo provimento 144/2011. E no artigo 6º dele e no artigo 7º da Resolução 2 de 1994, ele fala quem são as pessoas dispensadas de fazer o exame da OAB, ok? Então, no artigo 6º do exame, no parágrafo 1º, e no artigo 7º da Resolução 2 de 1994, ele dispensa algumas pessoas do exame, ok? Então, ele vai colocar lá quem são essas pessoas dispensadas no exame da OAB.
Na verdade, a maioria aqui são pessoas que se formaram ali antes de 1994 e cumpriram alguns requisitos, tá? Porque houve a mudança, né, a exigência ali da carteirinha da aprovação no exame ali num período próximo. Então, para essas pessoas que cumpriram esse requisito, né, eles dispensavam do exame da ordem que cumpriram esses requisitos. Hoje, o exame da OAB ele tem 80 questões e você, na primeira fase, são duas fases. E você precisa acertar pelo menos 40 questões para passar para a próxima fase, tá? Então, são 80, você precisa acertar pelo menos 50% dessas questões. É uma prova objetiva, só com perguntas objetivas, A, B, C, D, E. Não pode utilizar código, não pode utilizar absolutamente nada. É você e uma caneta transparente. Não pode utilizar lápis, não pode utilizar borracha, não pode utilizar lapiseira. É só você e uma caneta transparente, ok? Passando na segunda fase, você vai para a segunda. Passando na primeira fase, perdão, você vai para a segunda fase do exame da OAB. A segunda fase do exame da OAB é totalmente subjetivo, tá? Então, você vai escrever ali a resposta. E ela é composta de duas formas. A primeira forma é uma petição, que eles vão te dar um problema e você vai ter que adivinhar qual é a peça que você tem que fazer e quais os requisitos que aquela peça precisa ter. Essa peça ela vale 5 pontos e depois os outros, a segunda parte da prova são questões, que podem ser até 5 questões e essas questões ainda tem A, B, C, né? Tudo subjetivo e você tem que responder e colocar com base juridicamente num artigo, numa orientação jurisprudencial, tá? Numa legislação especial. Mas essa segunda fase você pode levar código seco. Quando eu digo código seco, é código sem comentários, tá? Porque tem código que vem comentado ali os artigos. Lembrando vocês, principalmente para os alunos do primeiro semestre, quando a gente retornar às aulas, eu vou levá-los à biblioteca para mostrar esse material para vocês, ok? Então, o exame da OAB é isso, é composto de duas fases. A primeira completamente objetiva, que são 80 questões, você precisa acertar pelo menos 40 para ir para a segunda fase. E a segunda fase, que é uma peça valendo 5 pontos e mais um questionário valendo 5 pontos, e você precisa fazer pelo menos 60 pontos. Então não adianta gabaritar a peça e não acertar nenhuma questão, tá? Você precisa de 60 pontos. Se você não passar na segunda fase, na próxima prova da OAB, você pode fazer de novo só a segunda fase, ok? Isso é hoje, como está funcionando hoje. Pode ser que para os alunos do primeiro semestre, até eles chegarem lá no nono e no 10º semestre, a legislação não tenha mudado. Tá? Eu, por exemplo, quando eu fiz a prova da OAB, eram 100 questões e precisava acertar 50. E não tinha essa questão de que se passar para a segunda fase e não passar na segunda fase, na próxima prova da OAB você pode fazer só a segunda fase. Tinha que fazer tudo novamente, tá? Então, hoje está funcionando dessa forma. A gente não sabe como vai estar funcionando daqui 4 anos e meio. Ok? Então, esse é o exame da OAB. Depois, durante o curso, né? Durante o semestre, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai estar esclarecendo dentro da sala de aula, ok? Depois
daqui da aprovação no exame da OAB, a gente vem aqui, não exercer atividade incompatível. Essas atividades incompatíveis, elas estão previstas lá no artigo 28 do Estatuto. Eu não vou estar lendo elas aqui porque a gente vai ter uma aula só sobre incompatibilidade, tá? A gente vai estar vendo isso mais para frente, mas vocês podem estar dando uma olhada lá no artigo 28 do Estatuto, só para vocês terem ideia do que são essas atividades incompatíveis, tá? Depois a gente tem aqui a questão da idoneidade, né? A idoneidade, gente, são condutas, na verdade, má condutas, né? São condutas que não são bem vistas pela sociedade. O que é isso? Por exemplo, responder um processo criminal por homicídio, né? Eu tenho sempre um exemplo que eu cito em aula. Eu não sei se vocês lembram lá do caso dos Nardoni, do pai e da mãe da Isabela Nardoni, daquela que foi jogada pela janela. Então, o pai dela, ele era bacharel em direito, tá? E quando ele sair da cadeia, ele pode prestar OAB? Bom, vai depender muito. O que acontece? Primeiro que eu acho que ele até já saiu, não sei se foi ele ou a esposa dele já saíram, né? Mas ele ainda não cumpriu a pena dele com o Estado, né? Porque cumpriu uma parte preso e uma parte solta. Então, depois que ele cumprir isso, toda a pena, né? Toda a punição, aí ele vai poder prestar a prova da OAB, né? Se ele passar, daí ele vai fazer uma declaração, né, falando que é uma pessoa idônea, e daí a OAB vai analisar o caso para ver se ele é uma pessoa idônea ou não, tá? Pode ser que no caso dele, por conta da repercussão do crime e tudo mais, a OAB não aceite, não entenda que ele é uma pessoa idônea, mesmo ele já tendo cumprido a pena, ok? Tá? Então, normalmente o que a OAB vê é isso. Você não tem que provar que você é uma pessoa idônea, tá? É só se for noticiado, entendeu? Saiu na televisão, ou num jornal, na internet, ou alguém fez alguma denúncia, tá? Caso contrário, você só faz uma declaração simples que você pega no site da OAB falando que você é uma pessoa idônea. Via de regra é isso, tá? No material de vocês, eu coloquei ali para vocês saberem o que é uma pessoa idônea, não idônea, né? É o fato que coloca em dúvida a sua boa fama ou um crime infamante, tá? São esses dois itens que a OAB leva em conta, ok? E o último requisito para inscrição na OAB é prestar compromisso, que vai estar lá no artigo 20 do Regulamento Geral, tá? A prestação de compromisso, ela tem que ser feita pessoalmente, tá? Ela é indelegável, é um ato solene. Então, obrigatoriamente, você vai ter que ir lá no dia marcado e prestar o compromisso. Normalmente, como são 3 provas por ano hoje, né? Então, a gente tem também 3 juramentos hoje em dia. Então, marca na subseção, por exemplo, a subseção de Maringá tem, né, esses juramentos, e daí você vai lá e faz o juramento e cada um vai lá na hora do seu juramento, vai lá na frente e pega o certificado, ok? Então, é obrigatório e é indelegável. Você não pode passar para ninguém, não pode ter passar uma procuração para alguém ir lá
prestar esse juramento para você, ok? Agora a gente vai passar a ver as espécies de inscrição, tá? Então, uma vez que você já preencheu os requisitos lá do artigo 8º, né, você pode pleitear a sua inscrição nos quadros de advogados da OAB. A gente tem dois tipos de inscrição. A inscrição principal, que é estabelecida ali no caput, né? Caput é a cabeça do artigo 10 do Estatuto. E temos também a inscrição suplementar, que ela vai estar lá, estipulada lá no parágrafo 2º do mesmo artigo 10 do Estatuto, ok? Então, essa inscrição principal, ela deve ser feita aonde o advogado ele deseja estabelecer domicílio profissional. Ah, professora, não precisa ser onde eu fiz a faculdade? Não, não precisa ser onde você fez a faculdade. Ah, professora, não precisa ser onde eu fiz a prova da OAB? Não, não precisa ser onde você fez a prova da OAB, ok? Então, por exemplo, você fez faculdade aqui em Maringá, mas pretende estabelecer seu domicílio profissional lá no Acre. Posso? Pode. Você vai pegar a certidão de aprovação na OAB aqui do Paraná e quando você for juntar a documentação, você vai levar essa documentação numa subseção lá no Acre e vai fazer o pedido da sua inscrição lá, ok? Então, ali no artigo 10 vai estar estabelecido isso, tá? Aonde você deseja ter domicílio profissional, não é nem domicílio residencial, ok? A próxima inscrição é a inscrição suplementar, que ela vai estar ali no parágrafo 2º do artigo 10, tá? Como no Brasil a gente tem 27 conselhos, né? Por conta da quantidade de estados e do Distrito Federal. Então, eu preciso de uma OAB suplementar para advogar em outros estados. Então, a minha OAB é aqui do Paraná e eu quero advogar no estado de São Paulo. Eu preciso fazer uma inscrição suplementar. Ah, professora, mas é só um processo da minha família, eu vou ter mesmo que fazer uma inscrição suplementar lá? Não. Essa inscrição suplementar, você tem que fazer ela quando você tem mais de 5 causas por ano, tá? Isso aí não precisa ser para tribunais. Então, você precisa, essa inscrição suplementar é quando você tem habitualidade advogando em outro estado, ok? Perdão, pessoal. Continuando. Então, essa inscrição suplementar é só quando eu tenho mais de 5 causas nesse outro estado. Daí eu tenho que pedir. E quando eu peço essa inscrição suplementar, você tem que se atentar que você vai ter que começar a pagar a anuidade desse outro estado também, tá? Hoje a anuidade do advogado, ela tá aí na faixa de uns R$1.000. Então, cada inscrição suplementar que você fizer é R$1.000 a mais que você vai ter que pagar, ok? A próxima espécie, o próximo requisito ali vai estar na mudança de domicílio. Ah, professora, eu resolvi voltar para o estado onde eu fiz a minha faculdade ou qualquer outro estado. Eu posso pedir mudança de domicílio da minha OAB? Pode. A mudança de domicílio ela vai estar estabelecida ali no artigo 10, no parágrafo 3º do Estatuto. Então, o advogado que quiser alterar seu domicílio profissional, mudando para outra unidade federativa, deverá requerer a transferência de sua inscrição principal para o conselho seccional correspondente. Com a efetiva mudança de domicílio profissional, o advogado passará a ter apenas uma inscrição principal, mas agora em outro conselho seccional. Então, você quer mudar, mas vão ficar processos lá. Você vai ter
que fazer a inscrição no conselho seccional de lá, provavelmente na capital daquele estado. E se você deixar mais de 5 processos correndo naquele estado que você mudou, que você saiu de lá, você vai ter que, enquanto esses processos estiverem percorrendo lá, você vai ter que estar pagando a sua inscrição suplementar lá, ok? Então não é só mudar e esquecer os processos lá. Até porque se você abandonar o processo, abandonar de abandonar mesmo, né? Não avisar o cliente e tudo mais, não subestabelecer, você pode responder isso e depois ter até a sua OAB cassada, ok? Então, posso mudar de domicílio profissional? Pode. Tá ali no artigo 10, parágrafo 3º. Agora a gente vai começar a ver sobre o cancelamento dessa inscrição. O cancelamento da inscrição, ele vai estar ali no artigo 11 do Estatuto, ok? Então, o cancelamento da inscrição da OAB, né? Você cumpriu todos aqueles requisitos do artigo 8º lá, então você não quer mais. Então, o cancelamento da inscrição, ele pode ser feito a requerimento, né? Então, o advogado, ele pode, por vontade própria, requerer, né, o cancelamento da inscrição dele. O requerimento de cancelamento não exige aprovação da OAB, tá? Você não precisa de aprovação da OAB. Por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco a gente vai estar vendo sobre o licenciamento, e o licenciamento, quando é requerimento do advogado da OAB, a OAB tem que aprovar ou não, tá? O cancelamento, ela não precisa aprovar. Você requereu, vai ser aprovado, tá? Outro motivo de cancelamento: se sofrer penalidade de exclusão. Essa penalidade, ela tá no artigo 38 do Estatuto. As hipóteses de exclusão, ela vai estar no artigo 34, nos incisos 25 a 28 do Estatuto. A gente também vai estar vendo isso mais para frente, tá? Então, não vou me adentrar agora, porque essas penalidades de exclusão, elas vão ser tópico de aula nossa também. Mas se vocês quiserem dar uma olhada lá no artigo 34, nesses incisos, no 26 a 28 do Estatuto, vocês podem estar olhando lá. Outro motivo de cancelamento da inscrição é o falecimento, tá? Aqui, nesse caso, o familiar leva a certidão de óbito, né? E na OAB, e pede o cancelamento da inscrição, tá? Então, o falecimento, o único documento que ele exige é a certidão de óbito. Ah, professora, mas eu tenho que pedir isso? Tem, porque se você não pedir, as anuidades, por exemplo, vão continuar correndo, tá? Então, os processos, tem que ser notificado, tá? O próximo item é atividade incompatível. A gente vai ter aula, né, sobre as atividades incompatíveis e as atividades que ficam impedidos. A gente vai ver a diferença de um e de outro. Essa atividade incompatível aqui, ela tem que ser em caráter definitivo. Por que eu tô falando isso? Porque ali no licenciamento tem em caráter transitório, tá? Então, essa atividade compatível tem que ser em caráter definitivo. Por exemplo, passou num concurso para juiz, passou num concurso para promotor de justiça, tá? Então, você vai ficar lá 30 anos naquela profissão, 35 anos, então a OAB entende que é caráter definitivo, tá? Nada impede que depois que você se aposentar, você não possa voltar a advogar, você até pode. Tem um período aí de 2 anos e depois você pode requerer sua inscrição novamente, tá?
mas atividade incompatível é em caráter definitivo, ok? Perda dos requisitos, perda de qualquer um daqueles requisitos que a gente viu lá no artigo 8º, tá? Então, por exemplo, perda da capacidade civil. Então, se a pessoa, por exemplo, não tem mais capacidade sobre ela, né? Se, por exemplo, ela tá agora com um tutor, um guardião, né? Foi impedida judicialmente, né? Então, ou o diploma dela foi cancelado, aquela instituição de ensino, ela não teve a aprovação do MEC, ou qualquer coisa, foi descoberta uma fraude, deixou de ser uma pessoa idônea, que normalmente, aqui dos exemplos que eu costumo dar, é o que mais acontece, tá? Então, a pessoa praticou ou um crime infamante ou um fato que coloque em dúvida a sua boa fama, tá? Então, se ocorrer isso, um desses aqui, ela pode ter a sua OAB cancelada, tá? Se ela perder esses requisitos do artigo 8º. Depois eu coloquei mais um tópico para vocês no material de vocês que vai estar ali fora dos requisitos, tá? Não tá dentro do código, isso. Pelo menos aqui a questão da anuidade, mas a pessoa também perde também tem a sua OAB cancelada. Então, ali, suspensão por 3 vezes por falta de pagamento da anuidade, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque não tá no artigo escrito desse modo, tá? Mas em razão de não haver efetuado o pagamento de anuidades, vai acarretar o cancelamento da inscrição. Por quê? Porque cada falta de pagamento, a pessoa recebe como se fosse uma sentença, né, de suspensão. E daí, se ela for suspensa por 3 vezes, cancela a inscrição dela, tá? Muito embora não esteja previsto no artigo 11 do Estatuto, é certo que a suspensão de um advogado por 3 vezes, em razão de não haver efetuado o pagamento de anuidades distintas, acarretar-lhe o cancelamento da inscrição. Tal situação também vem delineada no artigo 38 do Estatuto, que prevê em seu inciso 1 a imposição de pena de exclusão em razão de tríplice suspensão. Então, a gente vai estar vendo mais para frente quais são os tipos de punição, tá? Então, a gente tem a suspensão é uma delas, tá? Então, se você for suspenso por 3 vezes por falta de pagamento da anuidade, você pode ter a sua OAB cancelada, ok? Então, também pode. Outra questão, a reinscrição. Professora, depois que foi cancelada a minha OAB, eu nunca mais vou poder me inscrever? Vai. Dependendo do caso, vai. Por exemplo, se você requereu o cancelamento ali, porque você assumiu um cargo de promotor, porque você foi morar fora do país, né? Mas não foi fazer um mestrado, um doutorado, qualquer coisa assim. Então, você pode pedir? Pode, tá? Então, caso você peça sua nova inscrição, você vai ter que fazer prova dos requisitos do artigo 8º novamente. Então, você vai ter que juntar toda aquela documentação lá do artigo 8º e levar no conselho para fazer um novo pedido. Professora, eu tenho que fazer outro exame da ordem? Não, provavelmente porque você já vai ter essa certidão de aprovação quando você entrou na primeira vez, ok? Então, não precisa, tá? E se for um caso de idoneidade? Eu tenho que provar que eu me tornei uma pessoa idônea novamente,
tá? E daí eu posso fazer esse pedido de reinscrição, ok? Agora a gente vai passar a ver sobre a questão do licenciamento. Então eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a gente tem diferença entre licenciamento e cancelamento. O que que acontece? A OAB faz muita pegadinha trocando um por outro, tá? Então cancelamento é uma coisa e licenciamento é outra. O licenciamento, ele vai estar ali no artigo 12 do estatuto, tá? O licenciamento, ele é para causas transitórias, tá? Então, não é algo definitivo, diferente do que a gente falou ali do cancelamento, que a maioria ali das questões, né, do cancelamento da inscrição é de caráter definitivo, tá? O licenciamento não. Então, ali no artigo 12, eu coloquei para vocês: licencia-se o profissional que assim o requerer por motivo justificado. Inciso 2, passa a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Inciso 3, sofrer doença mental considerada curável. Então, no licenciamento, o advogado ele fica dispensado de algumas obrigações, como, por exemplo, o pagamento da unidade. Ele conserva o seu número de inscrição, mas não poderá exercer a advocacia. Aqui, a questão do pagamento da anuidade, gente, teve um julgamento no STF sobre isso, tá? Então, o advogado, ele tem que, quando ele vai pedir fazer esse pedido de licenciamento, ele tem que informar a OAB, né, de que ele não quer pagar a OAB durante esse período, tá? Porque tem certos serviços, por exemplo, que a OAB presta para o advogado e que ela precisa estar ali no cargo, por exemplo, plano de saúde. Eu, por exemplo, eu tenho um plano de saúde da Unimed que é pela OAB. Então, compensa para mim continuar pagando a mensalidade, né, a anuidade da OAB, para eu poder estar usufruindo desse plano de saúde, porque eu preciso estar inscrita, ok? Tá? Então, tem algumas diferenças ali entre o cancelamento. Então, no inciso 1º, assim o requerer por motivo justificado. Então, quando ocorrer o licenciamento por requerimento, este deve ser motivado, tá? E ele pode ser indeferido pela OAB, diferente lá do pedido de cancelamento que a gente já viu, tá? Então, o pedido de licenciamento, ele depende de aprovação. O que ocorre, que a gente sabe que a OAB, nos casos mais comuns, que ela defere, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um mestrado ou um doutorado fora do país. Nesses casos, a gente sabe que a OAB, ela sempre acaba concordando com o licenciamento do advogado, ok? No inciso 2, está falando de passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Eu já falei que a gente vai estar vendo quais são as atividades incompatíveis, né, e os impedimentos com a advocacia. Então, essa atividade incompatível, ela deve ser transitória, tá? Porque ali no cancelamento, lembra que eu falei que ela tem que ser definitiva, né? Que eu falei que é, por exemplo, passar num concurso para juiz, para promotor, policial, tá? Então, aqueles lá são definitivos, uma atividade definitiva, tá? Aqui é transitória, por exemplo, você assume o cargo de chefe do executivo municipal, estadual, federal, então você é prefeito, governador, é chefe da mesa de vereadores, por exemplo, na Câmara de Vereadores, a gente vai estar vendo. Então, são coisas transitórias. Por que são transitórias? Porque tem um mandato. Nada me garante que, depois de encerrado aquele mandato, o prefeito vai ser o prefeito de novo, tá? Ou vai assumir um outro cargo. E caso ele assuma, é só ele fazer novo pedido de licenciamento, tá bom? Então, essa atividade incompatível, ela deve ser transitória.
E o último, sofrer doença mental considerada curável, tá? Então, essa doença mental curável precisa de um laudo médico falando que a pessoa encontra-se com uma doença mental, mas que essa doença mental é uma doença mental curável, tá? Então, por exemplo, a pessoa está sofrendo de uma amnésia porque teve um acidente automobilístico e o médico dá um atestado sobre isso, né? Falando que ela sofreu um acidente automobilístico e que ela está com uma amnésia, mas que essa amnésia é transitória, tá? Então, prestem muita atenção aí na questão do cancelamento e do licenciamento por conta disso. O cancelamento, normalmente, ele tem essa pontualidade de ser algo mais definitivo. Já o licenciamento, não. O licenciamento tem que ser algo transitório, tá? Então, você vê que o motivo para requerer normalmente é um motivo transitório, então você, por exemplo, vai para fora estudar, mas vai voltar, né? E pretende advogar. Passar a exercer alguma atividade incompatível, né? Por exemplo, assumir algum desses cargos que eu falei, como prefeito, governador, né? Deputado. Então, esses casos ainda se tornam, uma atividade temporária. E uma doença mental considerada curável, né? Então, é uma doença mental que está transitória, que tem uma fase, mas que ela vai passar, ok? Eu não vou entrar no documento de identidade profissional que eu falei no começo para vocês, tá? A gente vai estar vendo esse conteúdo na próxima semana, ok? Bons estudos para vocês, vou deixar um questionáriozinho para vocês lá e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.